Você não acha que o cristianismo, cara, já foi pior do que hoje, assim, tipo, não tá melhorando? Porque, assim, pelo menos não tinha prisão, não tinha fogueira, não tinha Não crucificar os tem. caras, Não sabe tinha, assim? não Aquela tinha. crueldade, né? Não, acho que a tua pergunta é o contrário. Perdão, Não perdão, não tem tem fogueira. hoje. Hoje não tem Ah, fogueira, não tem prisão, não tem essa palhaçada toda que tinha na época, né? sim, você está Você não dizendo acha que você não porque... acha que melhorou pelo fato de não ter isso, assim, mais, essas coisas? Cara, só não tem isso porque os regimes de governo mudaram. E não foi o cristianismo que melhorou. Foi a sociedade humana que obrigou o cristianismo a deixar de ser tão explicitamente homicida e perverso. Porque o cristianismo se levantou contra todas as mudanças que posteriormente vieram a diminuir as ações flagrantes da sua maldade. O que eu estou querendo dizer com isso? O cristianismo se desenvolveu a partir de um imperador romano, no IV século. O evangelho é de Jesus, mas o cristianismo é de Constantino. Não tem nada a ver com Jesus. O cristianismo, portanto, foi patrocinado pelo Império Romano, por um império, por um absolutismo, por um despotismo, por uma ditadura, vamos assim dizer. Então, o cristianismo é filho da ditadura. Por isso o cristianismo tem tanta afeição à ditadura. Os cristianismos na terra inteira, quando o ditador diz que vai ajudar o cristianismo tira as calcinhas na hora para qualquer ditador. Foi assim com Constantino e foi assim no curso desses 1.700 anos. Eu não tenho tempo para sair descrevendo alguns dos aspectos mais pivotais, caracterizadores desse baixar de calcinhas históricas que o cristianismo faz para onde quer que haja um poder dizendo que vai fortalecê-lo, que vai vitalizá-lo, que vai empoderá-lo. Aí ele dá tudo. Quando chega alguém e diz, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, ele adora. Adora desde Constantino, a quem eles apelidaram de o 13º apóstolo. No entanto, todos esses poderes imperiais, e depois a própria igreja se transformou, a continuidade em si mesma do Sacro Império Romano. O Império Romano acabou, mas a continuidade dele foi o catolicismo romano, que era a continuidade do Império Romano, que se desfez como império, mas se manteve vivo dentro do catolicismo romano, a Igreja Católica Romana, por isso ela é romana. E ela também tem um modelo ditatorial, ela tem um modelo tirânico, ela tem um modelo despótico, ela tem um senado, que é a cúria, e ela tem o imperador, ela imita o modelo romano até o dia de hoje. E todos os movimentos que se levantaram no planeta, no ocidente do planeta, querendo melhorar a sociedade, preste atenção, a igreja foi contra eles, lutou contra eles todos, que se levantaram com vozes que traziam luzes e verdades e consciências e ciências e descobrimentos e percepções. A igreja se levantava contra. E esses movimentos não eram movimentos de dentro, eram movimentos que aconteciam fora, às vezes por cristãos que, não tendo espaço nenhum dentro do cristianismo, do lado de fora tentavam realizar aquilo que eles sabiam que faria bem à sociedade, à humanidade, à saúde humana, à consciência humana, enfim. Foi assim na Renascença, que não foi só um movimento artístico, era
antes de tudo e sobretudo, um movimento de consciência que se levantava contra um monte de absurdos e obscurantismos daquela época, mas a religião não gostou da Renascença. O Iluminismo provocou algumas das maiores mudanças de natureza social e política na sociedade ocidental. Foi o Iluminismo que começou a desconstruir o absolutismo do rei, foi o Iluminismo que começou a dar voz ao povo, a coisa pública, a res pública, a república. Foi o Iluminismo que começou a desenvolver os sistemas de governo que não tinham nenhuma forma de centralização em nenhuma figura dinástica, como de uma realeza que herdava o trono e por isso era o dono do país e de todas as suas riquezas. A relativização disso não foi provocada pelo cristianismo, foi contra o cristianismo e apesar do cristianismo, porque o cristianismo fica inseguro. Qualquer coisa nova diz vai nos tirar o poder, vai mudar os nossos costumes, vai alterar os nossos modais de família, de hábito, disso e daquilo, e são contra, sempre foram contra. Sempre foram os últimos a aderirem. Quando não tem mais jeito, quando já é lei, quando já é constituição, quando já é um fato obrigatório da maioria absoluta, aí eles vão se rendendo, mas não sem resistências. Não sem resistências. Até mesmo nos Estados Unidos. Porque o grupo de pessoas que migraram para os Estados Unidos para fazer uma nova Israel, eles foram para lá sob o texto e o espírito de uma declaração chamada Destino Manifesto. Manifest Destiny. Eles foram para lá e para ser a nova Jerusalém, o novo Israel, o novo povo de Deus. Eles queriam ser governados por Deus, uma teocracia. Então, como não dava para ser governado por Deus, porque sempre seriam governados por algum fanático doido, em nome de Deus, eles acabaram desenvolvendo uma constituição, porque já havia o movimento na Inglaterra da substituição do rei pela lei. Antes era rex, lex, o rei era lei. Aí houve uma inversão na Inglaterra, era lex, rex. A lei é que era o rei. É por isso que as realezas da Inglaterra perderam aquele poder absoluto e ficaram só com um poder de representação, um poder relativo. Quem dá as cartas políticas é outra instância, é o parlamento, nas suas duas câmaras. E a rainha é só um presépio de realeza. No entanto, os Estados Unidos, como queriam dar um passo para além da Inglaterra, não admitiam uma realeza e estabeleceram a lex, a Constituição, a lei, como rei. Mas mesmo assim, eles deram um jeito de que a Constituição ficasse toda amarrada a coisas que protegiam os desejos e os princípios que eles tinham naquele tempo. Inclusive o princípio de se armar para se defender, no tempo em que aquele país enorme não tinha ninguém, em que a pessoa tinha que ter uma espingarda, um rifle, um revólver, um bacamarte para se defender de invasores. Não tinha um Estado constituído ainda, com toda a sofisticação, instituições funcionando, nada. Mas é daquele tempo que vêm os argumentos deles para armarem a população, para andarem armados, para serem como são. Todos os preconceitos daquele tempo eles mantiveram instituídos como prática do cristianismo
de modo que a sociedade americana evoluiu. Mas o cristianismo americano continua absolutamente saudoso dos velhos tempos em que eles davam as regras, em que o domingo era como um sábado para os judeus, onde ninguém andava nem 1 quilômetro, não pegava um balde num poço de água, não fazia coisa alguma, não se divertia com nada, não tinha nem relações sexuais, porque era pecado no domingo, era um dia soturno. Enfim, eles mantiveram anos e anos e anos e anos todas aquelas coisas dos puritanos, dos Quakers, dos Amishes, dos grupos mais radicais. Eles saíram da aparência daquilo ali, mas na prática, eles mantêm uma moralidade antiquíssima, ultrapassadíssima, e advogam violências e intolerâncias impensáveis. Por quê? Porque a sociedade americana é muito melhor do que a igreja americana. Seja a igreja protestante, que ainda é maioria, seja a igreja católica. A sociedade, o secularismo americano é mais humano, é mais compassivo, é mais generoso, é mais tolerante, é mais inclusivo, é mais misericordioso, é mais humanista, é mais interessado na igualdade, é menos racista do que a igreja americana, do que o cristianismo americano. Então, Braulio, para responder a pergunta que fizeram, não melhorou. Porque se os crentes de hoje tivessem sobre si um imperador absolutista ou uma realeza absolutista dizendo fiquem livres para fazer tudo o que vocês quiserem, porque vocês são o meu povo de Deus, os caras sairiam para matar, para roubar, para saquear, para destruir, para humilhar, para estuprar, para arruinar tudo, sem poder nada disso. Eles já falam assim, e cada vez mais a fala diz, a boca fala cada vez mais intensamente aquilo do que está cheio o coração, os ódios todos. Só não fazem a mesma coisa porque seriam presos. Mas se pudessem, acenderiam fogueiras. Se pudessem, eu já teria sido queimado há muito tempo. Muito tempo. Acenderiam fogueiras, pendurariam na estaca, colocariam vocês em lugares de tortura até você negar e vir a público e fazer uma outra declaração política ou religiosa. Fariam as mesmas coisas, são iguaizinhos ou piores. Eu digo que são piores porque, dado ao tempo decorrido, já tem 1.700 anos que está provado que o cristianismo entregue a si mesmo, sem a ajuda da sociedade, só consegue piorar a sociedade. Não tem nada que piore mais a sociedade humana do que o cristianismo sem Cristo. É o que mais a piora. E é o que mais ateiza a sociedade. Agora, com todos os rigores de constituições, de instituições, de leis, de olhos observando, de juízos críticos superiores à religião, considerando a separação de igreja e de Estado, se não fossem por causa dessas evoluções contra as quais a igreja ou o cristianismo lutou, se não fosse apesar da igreja e do cristianismo, nós estávamos em estado da Idade das Trevas, em estado medieval. O próprio protestantismo, que parecia seria um olhar iluminado, reformado e se reformando, logo, logo, menos de 100 anos depois, já se tornou puritanismo abusivo, violento, massacrante, persecutório, também. De modo que, infelizmente, você religiogiza um fenômeno, o que vai acontecer a seguir é que, se ele era ruim, ele vai ficar pior.
Se ele era bom, ele vai ficar ruim. Se ele era mais ou menos, ele vai ficar menos do que razoável. Infelizmente, o que a história diz é que a religião acaba, depois de um tempo, piorando não apenas a si mesma, mas piorando tudo que ela toca. Isso não é implicância minha. É por isso que o seu professor de história diz que não crê em nada. É por isso que quem estuda, os acadêmicos, não creem em nada. E você crê no que crê porque decidiu não saber de nada. Porque tem medo de saber e perder a fé que você nunca teve. Você nunca teve fé mesmo. Fé eu tenho. Pode vir o que vier, eu estou chutando de bate-pronto porque eu sei em quem eu tenho crido. É no Evangelho de Jesus e não no cristianismo. Mas você não, você só tem crenças, doutrinas e dogmas. Não tem vida com Deus, não sabe quem Deus é, não sabe quem é Jesus para você, não tem vida com Ele. Então tudo te apavora, tudo dá medo, tudo você diz que vai acabar com a sua vida, com a sua família, com o seu modelo, com os seus costumes. Você embarca em todas as loucuras para proteger o seu gueto. Então não, Braulio, piorou, porque são 1.700 anos depois que as pessoas continuam ainda a ter os mesmos sentimentos. Só não fazem as mesmas coisas porque estão proibidas rigorosamente pelas leis ocidentais, mas se pudessem, continuariam fazendo as mesmas coisas ou até pior. Desculpa a sinceridade.